Olá, muito bom dia investidor, bom dia investidora, eu sou Felipe Nascimento e esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa quarta-feira. Hoje é dia 21 de julho. Depois de uma segunda-feira com muita volatilidade, os mercados se assentaram durante o pregão de ontem. Os investidores pesaram os impactos que a nova variante tem nas economias e as possíveis consequências. E aí, voltaram a olhar um pouco mais para os ativos de risco. As bolsas ficaram mais otimistas e aqui no Brasil o índice terminou com uma elevação de 0,84%, 0,81%. Vamos dar uma olhadinha como fechou a bolsa nessa terça-feira aos 125.401 pontos. Liderando as altas ali, JBS, também nas mais altas tivemos Marfrig, com toda aquela movimentação no mercado chinês, com a peste suína, as empresas de proteínas tendo um pouco mais de abertura para colocar seus produtos, um pouco mais de demanda por seus produtos, e aí a JBS subiu 6,69, a Marfrig subiu 4,23. Também tivemos ali nas mais altas a Embraer, também as lojas americanas, que no pregão da segunda-feira, depois daquele movimento de combinação com a B2W, a Amer3 havia caído mais de 8%, as lojas americanas se recuperando um pouco ali, subindo 5,44%. Nas mais baixas, temos ali as duas empresas do setor de saúde, a Apivida e Intermédica, caindo 3,02% e 2,35%. Também as construtoras MRV e Ezetec caindo 1,99% e 1,88% no pregão. Esse resultado aqui na Bolsa só não foi melhor em comparação com as bolsas mundiais por causa de alguns ruídos políticos que ainda seguem contaminando o mercado. Ontem mesmo o presidente Jair Bolsonaro falou que vai vetar o fundo eleitoral aprovado pelo Congresso, que chega a quase 6 bilhões de reais. Mas não falou se vai vetar totalmente ou vai vetar apenas uma parte do valor aprovado. Também em Brasília, durante o recesso parlamentar, segue na mira dos investidores a indefinição e toda a conversa sobre a reforma tributária. O relator da proposta diz que pode testar uma taxação progressiva sobre os dividendos e essa indefinição segue no radar dos investidores. Outra preocupação que entrou no radar hoje foi a possibilidade dos caminhoneiros fazerem uma paralisação no domingo. Eles estão insatisfeitos com o reajuste dos combustíveis, também com o fim da isenção do PIS/COFINS sobre o diesel. Os líderes dos caminhoneiros vão fazer uma reunião ainda nessa semana para alinhar se convocam ou não a paralisação para o fim de semana. Nos Estados Unidos, durante uma audiência no Senado, Anthony Fauci, principal especialista em doenças infecciosas do país, afirmou que a variante Delta é responsável por mais de 80% dos novos casos de Covid-19 por lá. Mas ressaltou que as vacinas contra o coronavírus autorizadas lá nos Estados Unidos ainda são eficazes em mais de 90% nos casos de prevenção e hospitalizações e também nos casos de mortes. E a variante Delta, inclusive, segue sendo monitorada de perto pelos vários países por conta aí do temor com a transmissibilidade e a necessidade de impor novas restrições deixa os investidores em alerta. A ideia é buscar classes de ativos que possam passar por essas turbulências sem grandes problemas. Vamos agora então falar com o Marco Saravalli, que traz o tom do mercado nessa quarta-feira. Muito bom dia, Marco. Conta pra gente. Oi, Felipe. Muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem a sinalização de uma boa quarta-feira, de boa recuperação, talvez seguindo a tendência dessa última terça-feira e recuperando parte das quedas recentes também. Tá? Lembrando que a gente está na temporada de balanços, né? E segundo alguns analistas, até o momento, os balanços, né, os resultados foram divulgados até o momento, a gente tem cerca de 85% das empresas divulgando resultados bons e acima das expectativas, né, mostrando que realmente a gente pode ter novas revisões para cima. A gente tem uma preocupação de maior volatilidade daqui para frente, né, mas acho que descarta um pouco a análise, né, a visão de alguns analistas falando de bolha, falando de um possível tendência de queda, tá bom? A gente pode ter sim alguma volatilidade, mas olhando para o micro, olhando para o resultado corporativo,
mostra que a gente tem bons indicadores e que a gente, pelo contrário, pode ter revisões ainda para cima das expectativas do S&P 500 e das bolsas mundiais, tá? Destaque também para a recuperação de algumas commodities, principalmente do petróleo, e também as criptomoedas também vêm bem hoje nessa quarta-feira, tá bom? Então a gente deve ter um tom positivo. E também aqui no Brasil a gente tem o início da temporada de balanço, mas reforçando, a gente tem uma concentração maior no final do mês e no começo do mês de agosto aqui para o nosso Ibovespa, tá bom? Então, o tom positivo para essa quarta-feira. Já já a gente volta com mais novidades. E nessa temporada aí de resultados comentada pelo Marcos Saravalli, ontem à noite saíram os primeiros balanços aqui no Brasil. A Neo Energia registrou um lucro líquido de R$1 bilhão no segundo trimestre, um crescimento de 137% na comparação anual. O EBITDA soma 2,3 bilhões de reais. O número mostra uma alta aí de 108% em relação ao mesmo período de 2020. Outra empresa que divulgou resultados foi a Indústrias Home. O resultado líquido no segundo trimestre somou 42,8 milhões de reais, representando um crescimento, olha só, de 277% em relação ao lucro líquido do mesmo período de 2020. Já a geração operacional de caixa, medida pelo EBITDA, foi de 66,5 milhões de reais. O número foi 245% maior do que no segundo trimestre de 2020. E segundo dados divulgados nessa quarta-feira pelo Ministério da Finança do Japão, as exportações do país subiram 48,6% em junho, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O patamar ficou acima da expectativa de alta de 46,2%, feita aí pelos analistas ouvidos pela Agência Internacional de Notícias Reuters. A ata do Banco do Japão sobre a reunião da política monetária realizada no mês de junho citou aí a variante Delta como um risco para a economia chinesa. A autoridade não descartou medidas adicionais de flexibilização dessa política monetária, se for necessário. E nesse contexto aí de bolsas asiáticas, vamos dar uma olhada como fecharam as bolsas lá na Ásia. A China fechou em alta de 0,7%, Tóquio, o índice Nikkei subiu 0,58% e Hong Kong fechou quase no 0 a 0 ali, caindo 0,10%. Vamos dar uma olhadinha então agora como estão os índices na Europa. A gente segue acompanhando tudo o que acontece lá na Europa e os índices futuros no mercado europeu seguem em alta nessa quarta-feira. O índice Eurostoxx sobe 1,05%, FTSE no Reino Unido subindo 1,39%, CAC na França 1,14%, apenas DAX na Alemanha subindo 0,26%. A gente sabe que na Alemanha está tendo todo aquele problema em relação às chuvas, às enchentes, muito estrago, muitas pessoas mortas e desaparecidas lá, então a Bolsa seguindo com essa alta aí, mas uma alta mais moderada. Lá nos Estados Unidos a gente tem Dow Jones subindo 0,34%, S&P subindo 0,15% e a Nasdaq caindo 0,22%. A gente lembra que ontem saíram os resultados da Netflix com o resultado um pouco abaixo ainda do que a expectativa, porém um resultado ainda superior do que foi registrado no último trimestre, trazendo um pouquinho ali de ânimo. Até as ações da Netflix subiram cerca de 0,6% ali no aftermarket. Bom, vamos falar então agora com o Marcos Saravalli novamente. Ele traz o gráfico do dia para a gente, falando sobre os unicórnios do mercado mundial. Conta para a gente, Marco. Aqui no nosso gráfico do dia, na verdade é uma tabela do dia, né? A gente tem aí um tema não tão comentado assim no Brasil, mas principalmente aí no segmento de Private Equity, que são as empresas conhecidas como unicórnios, né? Hoje, ao redor do mundo, a gente tem cerca de 750 empresas privadas consideradas unicórnios. O que é unicórnio? Uma empresa nova, recente, aí já com um valor de mercado superior a $1 bilhão, tá? Então, ao longo desses últimos anos, a gente teve 3.600 investidores, né, que têm apoiado, têm investido nessas companhias, só que grande parte é concentrada
aí em alguns poucos grandes investidores, tá? Então a gente tem alguns nomes aí bastante conhecidos aqui no Brasil, né? Aqui na coluna da esquerda a gente tem os investidores, depois a gente tem as empresas investidas. Ali, por exemplo, a gente consegue ver o Nubank, né? Uma empresa brasileira do setor financeiro. Mas quem que investe, né? A gente tem o ranking aqui das 10 maiores investidoras, Tiger Global, uma bastante conhecida aqui no Brasil, a SoftBank, né? Depois a gente tem a Tencent, o grupo Tencent, a Sequoia, Fidelity, enfim, a gente tem toda a lista aqui dos 10 maiores investidores mundiais em companhias consideradas unicórnios, tá bom? Essa tabela talvez a gente não consiga ver todos os detalhes, então por isso a gente vai disponibilizar em breve aí nos nossos canais também oficiais, tá bom? Então é só acompanhar por lá também, já a gente disponibiliza, mas muito interessante a gente acompanhar tantos quem investe e quais são as principais investidas consideradas unicórnios aí ao redor do mundo, tá bom? Então tenha uma ótima quarta-feira e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Vamos então aos destaques corporativos dessa quarta-feira. De olho na retomada da economia com o avanço da vacinação para combater o Covid-19, a Marco Polo anunciou o lançamento de uma nova linha de ônibus, batizado aí de Geração 8. Os novos veículos passaram por mudanças no processo de fabricação que vão permitir a redução de custos operacionais e também uma economia maior de combustível. A C&A prevê cerca de 230 milhões de reais em créditos corrigidos, decorrentes aí daquela decisão do Supremo Tribunal Federal de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS entre os anos de 2015 e 2017. Os valores finais ainda estão sendo apurados e calculados aí em conjunto com auditores externos. O Grupo Soma levantou 888 milhões de reais com o follow-on. As ações foram vendidas a R$ 19,20, com ágio de 18% em relação à data do anúncio da oferta. Vamos falar um pouquinho sobre a temporada de IPOs também. A Privalia suspendeu mais uma vez os seus planos de oferta primária e secundária de ações. O motivo foi a volatilidade das condições do mercado verificadas nos últimos dias. Essa foi a justificativa da empresa para adiar o seu IPO. Já a Multilaser fixou o preço de R$ 11,10 para cada ação no IPO e levantou 1,9 bilhão de reais. O preço ficou dentro da faixa indicativa do prospecto, bem próxima ao piso dessa faixa, que ia de R$ 10,80 até os R$ 13. A empresa não conseguiu vender lotes adicionais nessa oferta. E para a gente finalizar essa questão dos IPOs, a Desktop estreia hoje na B3. A gente vai ficar acompanhando o desempenho da ação nesse primeiro dia de negociações na Bolsa de Valores, trazendo cotação, trazendo mais informações, trazendo toda a movimentação da Desktop nesse primeiro dia de negociação na Bolsa de Valores. Quero desejar aqui um bom dia a todo mundo que nos acompanha no nosso portal bmcnews.com.br. O Sandro Figueiredo desejando uma ótima quarta-feira a todos aqui. Muito obrigado, uma ótima quarta-feira para você também. Para o Peter Santana falando que quase que perde aqui o nosso pre-market, mas que bom, chegou, né, Peter? Chegou, é o que importa nessa quarta-feira, dormir um pouquinho mais. Fala a verdade, nesse friozinho todo mundo quer dormir um pouquinho mais. O Elcio Santos também no nosso canal do YouTube aqui, o Paulo Lara, o Newton Ferreira, a Larissa Valdívia, o Newton desejando bom dia para mim, bom dia para o Guga, que vai estar daqui a pouquinho aqui comigo, a Rosana Meirelles falando bom dia para mim, para todos os investidores, para todas as investidoras que estão aqui, a Maria Helena de Oliveira, a Giovanna Lucatelli, que acordou cedinho lá nos Estados Unidos para trazer as notícias internacionais para a gente daqui a pouquinho no BMC News, junto com a Paula Moraes, desejando um good morning aqui para a gente. Good morning, Giovanna Lucatelli. Espero você mais tarde ali no BMC Marketing. Enfim, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando, muito bom tê-los por aqui. Já lembrando para vocês deixarem o like aí, deixarem o seu joinha na nossa programação, no nosso vídeo aqui no YouTube, para a gente poder chegar a cada vez mais pessoas, nossa mensagem poder chegar a cada vez mais pessoas. Eu quero então chamar o Guga Almeida, está todo dia aqui com a gente, fazendo suas análises, todo dia fazendo suas considerações aqui para a gente. Bom dia, Guga, ótima quarta-feira para você. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Ótima quarta-feira para todos nós, né? Apesar do friozinho, eu não querer ir embora aqui de São Paulo, né, Felipe?
Não quer. Tomara que no fim de semana, né, que a gente tá um pouquinho mais tranquilo aí, dá para descansar, pelo menos tem um solzinho para fazer uma caminhada no parque, fazer alguma atividade física, porque nesse frio é complicado, viu, Guga? As articulações não permitem movimentos muito elásticos, digamos assim. Tá certo, tá certo. Ô Guga, falar em movimentos elásticos, e aí, será que a gente tem algum movimento um pouco mais elástico na Bolsa hoje? Será que aquele temor da segunda-feira, que já foi embora um pouquinho ontem, pode hoje, mais uma vez, ficar mais para trás aí, e hoje a gente ter um dia mais favorável na Bolsa de Valores? Vamos lá. Felipe, sempre é interessante a gente refletir, né, sobre o contexto onde nós estamos inseridos. Eu continuo reforçando que nós estamos saindo de uma fase de pessimismo, alívio e entrando numa fase de otimismo no ciclo do mercado como um todo. Então, a cabeça dos analistas, a cabeça dos participantes, ela tende a querer olhar positividade dentro do processo, está mais disposta a tomar risco. Então, vamos escutar o Marco Saravari comentando, né, sobre os resultados que começam a sair, né, e estão saindo, e vem surpresas, né, positivas, que 80% dos resultados estariam acima ainda das expectativas por parte dos analistas. Se eu não estou errado, foi esse o comentário que colocou. Isso reforça, né, essa minha narrativa. O que acontece? A gente teve aí, na semana retrasada, um dia de foco em cima da variante Delta, e nós tivemos no início dessa semana novamente o foco em cima da variante Delta. Querendo ou não, isso traz um tom para o mercado, não pessimista, mas um tom que tira o foco um pouco da questão da inflação. E traz um pouco daquele sentimento, opa, será que a retomada da economia vai ser tão forte assim? Quando nós olhamos para os treasuries de 10 anos lá fora, quando a gente olha para o, né, que, querendo ou não, é um indicador, seria um indicador hoje que estaria nos mostrando assim, o tom de crescimento de fato dos mercados. A gente percebeu essa correção, nós conversamos sobre isso ontem no nosso pre-market, né? Então, olhando para tudo isso, eu continuo achando que movimentos de correção, né, são janelas de oportunidade para os investidores se posicionarem. Quando eu faço a minha análise e olho todos os cenários, eu consigo enxergar, poxa, um cenário otimista, mercado indo para 180 mil pontos, ou seja, tendo muito para poder andar. Num cenário pessimista, mercado voltando para 110, 112, 115 mil pontos. Se tu for comparar o quanto tem para subir versus o que tem para cair, é uma assimetria positiva. Né? Você tem mais para subir do que para cair. Ok, beleza, perfeito. Agora, o investidor, dentro desse cenário, dentro desse contexto, ele tem que ter um gatilho, vamos assim dizer, para estar posicionado ou para não estar posicionado, para ter mais liquidez ou ter mais ações. Né? Porque, obviamente, né, todo cenário ele pode, né, não se concretizar, é uma expectativa em relação ao futuro, mas, né, dentro do contexto, dentro da análise, do ciclo, do mercado, do momento, tudo mais, eu continuo, né, extremamente otimista e acredito sim que os movimentos de alta, né, eles tendem a acontecer com uma intensidade em tempo mais intensa do que a intensidade das correções em tempo, tá? Entendi. Eu estava dando até uma olhada aqui, Guga, o futuro da Bolsa subindo 0,22% agora, né? Às 9 horas e 22 minutos. Talvez seja esse movimento aí que você estava falando, que pode ser uma correção para baixo, mas também pode ter esse movimento um pouco mais para cima aí. O que você está vendo para hoje? Você acha que a gente pode passar aí desses 125 mil pontos no qual fechamos ontem, nesse movimento mais para cima? Deixa eu mostrar aqui para vocês, então. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu dou uma olhadinha para cima, porque como são várias telas que aparecem aqui, eu tenho que apertar os botõezinhos aqui para poder compartilhar a tela. Vamos lá, né? Felipe, dentro do contexto do mercado, né, desses últimos dias, na verdade, que começou aqui no dia 7 de junho, né, a gente vem dentro de um processo de correção, a gente vem passando aqui por um processo de ajuste como um todo, tá? Tivemos toda essa intensidade de alta aqui mais forte, que, querendo ou não, né, é uma janela que traz, né, essa percepção de que, opa, né, o mercado está mais comprador. A gente teve aqui o dia em relação à variante Delta, foi aqui, ó, entre o 5 e o 6 de julho,
tá? Quando foi a primeira conversa sobre a questão da variante Delta, mais preocupante, né? Com o olhar, né, para o lockdown lá na Austrália. Então foi nesse período aqui que nós tivemos esse tom mais intenso. Ok, depois disso o mercado reage positivamente e aí a gente teve esse segundo movimento aqui com a questão da variante Delta. Eu gosto, tá, de nós termos tido toda essa janela aqui de tempo de correção e agora que aparece, vamos assim dizer, entre aspas, né, vilão para o processo de alta da Bolsa. Tá? O que aconteceu? Tivemos aqui toda essa situação aqui de ajuste, obviamente que no cenário, né, e o posicionamento dos participantes do mercado traz, né, uma nova volatilidade, traz um novo contexto, traz um novo sentimento de curto prazo, certo? Dentro desse cenário, dentro desse contexto, eu estou utilizando para poder fazer a minha análise essa base de dados aqui, certo? Estou estudando essa última movimentação de queda para poder interpretar o potencial movimento de alta. Estudando essa janela aqui, trazendo ela como base para desenhar a minha tese de curto prazo, o que eu estou enxergando é o seguinte, olha, num cenário positivo, o mercado volta a trabalhar aqui entre 126,650 e 127,450. Tá? Então a minha janela de alta de curto prazo é para trabalhar aqui dentro desse cenário. Então, o mercado, no dia de hoje, vir buscar essa região de preço não é nada que me surpreenda, tá? É algo que eu espero, certo? O que eu me surpreenderia? Olha, se vier algum fator novo que estimule muito forte as bolsas, eu consigo enxergar uma possibilidade da bolsa, né, ir buscar novamente a casa dos 130 mil pontos, 131 mil pontos. Tá? Só que precisaríamos de algum fator novo que estimule e muito no curto prazo o mercado. Isso está no meu radar? Não. Se surgir, ok, né, é possível ajustar as posições e surfar esse movimento. O que eu estou acreditando mais, tá, Felipe? Que o mercado ele fica mais engessado, mais trancado aqui nessa região, tá? Guga, tu está esperando que tenha uma continuidade de queda mais intensa, que possa perder esses níveis de preço aqui das mínimas que nós tivemos no dia 19, na segunda-feira? Olha, não, tá? Mas por hora eu estou acreditando, que nem eu falei ontem para vocês, né, que o mercado ele fica entre esses níveis aí de 123 e 127 mil pontos por alguns dias ainda, tá? Diminui a volatilidade essa que aumentou, né, em função do novo player, né, que é a variante Delta, que impactou de forma mais pesada nos mercados, que estimulou um ajuste, uma correção dos preços, mas assim que passar esse processo, assim que terminar, que o mercado digerir, a gente volta, né, a entrar numa jornada de alta novamente, tá? Então, estou com essa fotografia aqui para mim hoje, Felipe. Maravilha, Guga. Eu estava dando uma olhadinha aqui, né, até para a gente conversar sobre isso, os frigoríficos, né, nas mais altas ontem, né, JBS, Marfrig, Minerva tendo uma elevação ali também, e a gente viu a notícia da peste suína que tem agitado lá e castigado a China, né, isso acaba abrindo uma oportunidade para as empresas que vão ter mais demanda, né, Guga, tem mais demanda ali pelos produtos, mais demanda por exportação, e aí acaba beneficiando essas empresas de frigorífico. Como que você vê essa questão aí, Guga? Tem várias derivadas em relação a isso, né, Felipe? Eu tenho um tio meu que mora na China há mais de 2 décadas, né? Então eu acompanhei bem de perto, já fazem, desde 2014 eu venho acompanhando assim, essa movimentação em cima da proteína animal lá na China. Se tu for parar para pensar, né, a China com 1,4 bilhões de pessoas, com 10% classe média, imagina, 10% seria 140 milhões de pessoas consumindo e mudando o seu hábito alimentar, né, mudando o consumo da proteína como um todo. Então, se vê aí sair, né, do frango para porco para res, né, então vai mudando assim os seus hábitos alimentares e cada mudança é uma demanda muito forte em cima dos frigoríficos, né? E querendo ou não,
isso vai mexer muito na questão das commodities como um todo também, né? Porque você vai ter, né, uma redução de oferta de commodity, uma redução de oferta em commodity, acaba que vai gerar uma maior demanda em um ponto isolado no globo, né? Essa maior demanda num ponto isolado no globo vai desencadear uma maior demanda também, né, por alimento, para maior produção em cima para a produção dessa proteína. Então imagina, né, você vai pegar lá porco, vai demandar mais milho numa determinada região. Isso vai fazer com que se tenha, né, distorções de preço de uma maneira mais intensa, né? Isso vai gerar distorções de preço. Tá? Então, primeiro, né, quando a gente pensa dessa maneira, tu consegue também olhar por que as commodities continuam, né, em patamares elevados. Quando tu olha lá para o índice de commodities também, tu consegue enxergar esse patamar de preço das commodities também mais elevado. Então, toda vez que tem essas mudanças mais bruscas, né, a gente vê o mercado descolar forte. Tá? Para a questão dos frigoríficos, sim, né, eu vejo aí uma possibilidade de continuidade da tendência que já tinha iniciado no passado. Né? Então, por exemplo, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para a gente olhar, por exemplo, o comportamento do preço de JBS. Tá? Quando nós olhamos aqui para a JBS, e aí eu pego, né, a minha janela de dados aqui do início de 2020, né, que é bem o movimento que nós tivemos aqui no período do Covid, né, que a gente pode dar o nome aqui de Covid Crash. Nós tivemos toda essa movimentação aqui de correção, depois o mercado, né, ele recupera e vem para a região aqui de 78,6%, certo? 78,6%. Então, automaticamente, depois que a gente teve essa recuperação aqui do mercado, ele abre uma possibilidade, né, em um ambiente de crescimento para vir aqui para a região de 127 e depois para a região de 1,68, né? Seria um novo mercado, né? A nova normal, nova condição, um novo nível de preço para caso, né, tenhamos um estímulo extra, um estímulo novo em cima da companhia. Quando a gente percebe isso, né, foi para a região de 78,6, o mercado sofre uma correção, percebe que a correção em tempo, né, ela foi muito maior, e o tempo importa, porque o tempo é uma constante de transformação, né, dos mercados como um todo. Então, quando a gente compara, né, o tempo da primeira queda, o tempo do período de alta e o tempo da correção, poxa, aqui a gente percebe que teve muito tempo aqui corrigindo. E aí o preço destrava valor e vai lá para a região de 127, sofre sua janela de correção. Agora, o que eu espero, Felipe, é que nós possamos ter um novo rally aqui para a JBS, por exemplo, para ir buscar essa região de 47,80. Tá? Então, o que eu enxergo de novo aqui para a JBS é que o próximo rally dela, ela tem espaço para ir buscar essa região aqui de 47,80, R$ 48. Tá bom? Então, acho que está bem alinhado com vamos assim dizer, com essas novas notícias, com essas novas evidências que nós estamos tendo aí no mercado. Tá certo então, Guga, maravilha, muito bom a gente ficar sempre de olho aí nessas movimentações, nessas notícias também, porque vira e mexe aparece alguma coisa lá que faz aumentar a demanda pela proteína aqui das empresas brasileiras, não só na China, mas também em vários lugares do mundo também, na Europa, a gente vê algum movimento nesse sentido também. Legal então, Guga, mais alguma consideração final aí para os nossos telespectadores, antes da gente colocar ponto final aqui no nosso BMC Pre-Market? Eu queria fazer um convite, né, Felipe, um lembrete que semana que vem, dia 27 às 20 horas, eu vou estar falando sobre como antecipar tendências na Bolsa, né, ou seja, como a gente construir esse olhar que nem foi feito agora em JBS. Então, é um convite para que todo mundo que ainda, né, não participa lá do meu grupo no WhatsApp, corra lá no meu Instagram, gugalmeida.gc, e faça seu cadastro para poder participar deste evento que vai acontecer na terça-feira que vem, às 20 horas. Maravilha, e desejar a todos ótimos negócios, né, muita paciência, e se precisarem de alguma coisa, só entrar em contato conosco. Valeu! Valeu, Guga. Ótimos negócios aí nessa quarta-feira. Bom friozinho aí para você também. A gente se vê amanhã. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.
Agora 9 horas e 33 minutos, eu vou me encaminhando para a reta final do BMC Pre-Market aqui, já desejando um ótimo dia para todo mundo que está aqui com a gente. O Robson Cruz, o Rafael Demeda, Rafael Cirilo, a Karen Kaxur com a gente, o Jonathan Rodrigues, Anderson Economista falando que foi o like 23, olha só, já estamos no 32. Vamos subir esse like aí, pessoal. Júlio Rodrigues, excelente negócios a todos. O Leonardo Ferreira, lá de Santa Bárbara, em Minas Gerais, um abraço para você. Todo mundo que está nos acompanhando e o Leandro Teixeira por aqui. Também o Peter Santana falando que é verdade, dormiu até mais tarde, ficou envolto nas cobertas um pouco antes de acordar efetivamente e vir acompanhar aqui a nossa programação na BMC News. Mas é isso, pessoal. Seguimos aqui, chegamos ao ponto final do BMC Pre-Market. Eu volto daqui a pouquinho ao 12:30 com o nosso BMC Market. E vocês fiquem agora com a Paula Moraes comandando o BMC News, com grandes notícias, muitos convidados e repercussão do mercado financeiro nessa quarta-feira. Ótimos negócios a todos, um forte abraço. Eu volto amanhã também às 9 horas da manhã. Tchau, tchau!